Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal 3 Minutos com Jesus. E o nosso tema hoje aqui é especialíssimo. Nós vamos falar sobre a Bíblia. Vamos dar uma visão geral da Bíblia para você. Porque a Bíblia, segundo Jesus, que disse, está escrito lá em João 39, é assim, ó. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Em outra versão, nós podemos ver palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Então eu quero dizer de início que a Bíblia ela é um compêndio de 66 livros. Ela tem 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. É uma composição de livros, portanto, nós podemos entender realmente o que é essa preciosidade. E eu posso começar aqui dizendo para vocês o seguinte: como é que a Bíblia consegue ser vista como um todo? Os acontecimentos registrados na Bíblia ocorreram ao longo de um período de milhares e milhares de anos e em diversos contextos culturais diferentes. Então, qual é o fio condutor da Bíblia? É, na sua maioria, divina. Só podia ser divina por conta do seu autor. E cada livro da Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é toda ela composta da palavra de Deus, portanto ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Os acontecimentos registrados na Bíblia estão lá porque Deus queria que ficassem registrados, e é através da Bíblia que ele se fez conhecer ao homem. E ele os tinha registrado com o seu povo e sua instrução em mente. Deus disse assim, ó, por tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Essa foi a inspiração do autor de Romanos, que está lá, que foi Paulo, né, em Romanos 15:4. Então nós vamos abrir um pouquinho aqui alguns aspectos da Bíblia e que fará diferença para você no seu entendimento. Nós vamos começar aqui com o plano de Deus para a história da humanidade. A Bíblia também deixa claro que Deus tem um plano unificado para toda a história da humanidade. Seu objetivo era, abre aspas, um plano para a plenitude do tempo, fecha, e fazer convergir nele, neste plano, Cristo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, conforme está lá em Efésios 1:10, para louvor da sua glória, conforme está na sequência, Efésios 1:12. Deus tinha um plano desde o princípio, né, que era lembrar-se das coisas do passado, das coisas da antiguidade, que ele diz assim, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. É bem repetido assim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade, conforme escreveu Isaías no capítulo 46, de 9-10. Quando chegou a plenitude do tempo, quando o momento era adequado ao plano de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Isso está em Gálatas 4:5. A obra de Cristo na terra é especialmente a sua crucificação e ressurreição. Isso é o clímax da história. Portanto, o centro da Bíblia é Jesus Cristo.
É o grande ponto de virada em que Deus realmente realiza a salvação para a qual a história foi se direcionando em todo o Antigo Testamento. E nós entendemos que o Antigo Testamento é sombra daquilo que viria no futuro, que está todo escrito no Novo Testamento. Portanto, o tempo presente olha para trás e vê a obra concluída de Cristo, mas também aguarda com expectativa a consumação de sua obra, quando Cristo voltar e quando aparecerão os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, conforme está escrito em 2 Pedro 3,13 e também Apocalipse 21:1 e 22:5. Então esse é o plano de redenção de Deus para a humanidade. Então nós podemos também entender que a Bíblia é o manual do Criador, para a sua humanidade. A unidade do plano de Deus faz com que seja adequado para ele incluir promessas e previsões em pontos anteriores no tempo, para que depois o cumprimento destes possa vir em pontos posteriores. Às vezes as promessas tomam forma explícita, como quando Deus promete a vinda do Messias, o grande Salvador que Israel espera, que está escrito no versículo 9, de 6 a 7. Às vezes as promessas assumem forma simbólica, como quando Deus ordenou o sacrifício de animais para ser oferecido como um símbolo do perdão dos pecados, que está em Levítico 4. Em si mesmos, os sacrifícios de animais não conseguiram remover os pecados de forma permanente, nem expiá-los permanentemente, conforme está em Hebreus 10, de 1 a 18. Os sacrifícios apontam para Cristo, que é o sacrifício derradeiro e completo pelos pecados. Então percebam que para Deus escrever toda a Bíblia através dos seus escolhidos, Deus montou ou estruturou um livro para nós, composto de 66 livros, de muitos versículos, ou seja, mais de 31 mil versículos, onde nós temos toda a história contada para que fosse, na verdade, entregue ao homem, onde ele se fez conhecer. Tudo voltado para o centro, que era Cristo, e agora nós vamos entender então Cristo no Antigo Testamento. Como o plano de Deus, ele centra em Cristo e na sua glória, conforme está em Efésios 1:10, é natural que as promessas divinas e os símbolos do Antigo Testamento apontem para ele, Porque todas as promessas de Deus têm nele Cristo o sim, conforme está em 2 Coríntios 1:20. Quando Cristo apareceu aos discípulos depois da ressurreição, em seu ensinamento, ele baseou-se em mostrar-lhes como o Antigo Testamento apontava para ele. Ele dava aulas em todos os lugares onde ele parava, e em um deles ele disse assim: "Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram, na verdade, que o Cristo tinha de sofrer e entrar em sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes, aos discípulos, o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A gente vê isso lá em Lucas 24, 25 a 27. Pode-se também observar de 44 a 48, no mesmo versículo. A seguir-lhes, Jesus disse: "São estas as palavras que eu lhes falei, estando assim ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e ainda complementou: "Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome
se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, como vocês testemunham essas coisas desde aquela época. Quando a Bíblia diz que lhes abriu o entendimento para compreender ou compreenderem as Escrituras, não abrange apenas algumas previsões dispersas sobre o Messias. Isso abrange o Antigo Testamento como um todo, englobando todas as 3 principais divisões do Antigo Testamento, que os judeus tradicionalmente reconhecem, né? A lei de Moisés, os profetas, os livros históricos, os profetas anteriores, posteriores e os profetas menores, né? Então isso aí é uma subdivisão da Bíblia, uma outra forma de ver. A seção dos Salmos é representativa do terceiro grupo pelos judeus chamado Escritos. O livro de Daniel foi colocado neste grupo, por exemplo. No cerne de compreender todos estes livros do Antigo Testamento, essa é a verdade de que eles apontam para o sofrimento de Cristo, sua ressurreição e a subsequente propagação do Evangelho a todas as nações, que está em Lucas 24:47. O Antigo Testamento como um todo, ele mostra, através de suas promessas, seus símbolos e seus exemplos de salvação, aguardam com expectativa a realização real de salvação que aconteceu de uma vez por todas na vida, morte e ressurreição de Jesus. Bem, agora nós vamos falar sobre as promessas de Deus. De que maneira o Antigo Testamento antecipa o Cristo? Em primeiro lugar, veja só, ele antecipa o Cristo através das promessas de salvação e promessas relativas ao compromisso de Deus com o seu povo. Deus fez algumas promessas específicas no Antigo Testamento referente à vinda de Cristo como o Messias, o Salvador na linhagem de Davi, e através dos profetas Miqueias, Deus promete que o Messias nasceria em Belém, conforme está em Miqueias 5:2. Uma profecia totalmente cumprida no Novo Testamento em Mateus 2, de 1-12. Mas Deus muitas vezes faz promessas mais gerais referente a um futuro, a um futuro grande dia da salvação, sem especificar, na verdade, todos os detalhes de como ele iria cumpri-la, né? Como está em Isaías 25:6-9 e também no capítulo 60, de 1-7. Às vezes ele promete simplesmente ser o Deus, ou ser o seu Deus, quando ele se referia a Israel. Um refrão comum é em eu serei o seu Deus, ou eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Isso está em alguns livros, né, em várias passagens. Variações sobre este tema, sobre este amplo tema, às vezes pode se concentrar mais no povo e no que eles serão, enquanto outras vezes elas se concentram em Deus e no que ele vai fazer, ou no que ele faria pelo povo de Israel. A promessa divina de ser o seu Deus é realmente o seu compromisso abrangente de estar com o povo e cuidar deles, conforme ele cuidou no Êxodo, né, nos 40 anos de trânsito entre o Egito e Canaã. E aí ele vem discipliná-los, protegê-los, suprir as necessidades e ter um relacionamento pessoal com eles, conforme a gente vê lá nas passagens do Êxodo. Se esse compromisso continuar, ele promete como resultado, em última análise, a salvação final que Deus proporcionou através de Cristo. Então ele vem sempre mantendo um relacionamento com o seu povo. O princípio estende-se a todas as promessas do Antigo Testamento. Por exemplo, porque todas as promessas de Deus têm nele Cristo o sim, conforme o que nós já vimos em 2 Coríntios 1:20. Às vezes Deus dá bênçãos imediatas, temporais. Essas bênçãos são apenas uma antecipação das ricas bênçãos eternas, né, ou eternais, que vêm através de Cristo,
Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso Paulo disse em Efésios 1:3. Maravilha, né? Então a Bíblia deixa claro também como Cristo veio como o último Adão, que ele não é apenas a descendência de Abraão, mas também voltando no tempo até uma promessa anterior de Deus, a descendência da mulher. Ele disse em Gênesis 3,15 o seguinte: porém inimizade entre você, a serpente, ele estava dizendo isso para a serpente, e a mulher que significa onde Jesus nasceu, que foi Israel, ou o povo hebreu, entre a sua descendência e o descendente dela, da serpente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então essa foi a promessa de que a serpente que trouxe o pecado através de Adão e Eva, ela seria julgada, né? Ela teria um juízo sobre ela. E essa foi uma conquista sobre a serpente e, portanto, a conquista do mal e da reversão dos seus efeitos, né? Deve acontecer através da descendência da mulher, que foi Jesus, ou que é Jesus. Pode-se traçar essa descendência a partir de Eva, com Sete, que é filho de Noé, e seus descendentes devotos, né? Passando por toda essa linhagem, de Noé até Abraão, passando a promessa de Deus, ou quando a promessa de Deus, na verdade, toma forma específica dos descendentes de Abraão, conforme a gente pode ver em Lucas 3, de 23 a 38. Assim, Cristo não é apenas a descendência de Abraão, mas também o último Adão, conforme está em 1 Coríntios 15, 45 a 49. Então a Bíblia deixa claro também, desde a queda de Adão em pecado, o pecado e suas consequências, que tem sido o problema universal para a humanidade, ou da humanidade, né? É um tema constante em toda a Bíblia, e o pecado é a rebelião contra Deus, e isso merece a morte, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, em Romanos 6:23. Deus é santo e nenhum ser humano, pecador, nem mesmo um grande homem como Moisés, poderia permanecer na presença dele sem morrer. Com isso, então, o homem pecador, ele precisa de um mediador que vai se aproximar de Deus em seu nome, porque ele não consegue estar na presença de Deus em pecado. Então, Cristo, que é Deus e homem, e que é inocente do pecado, é o único que tem essa condição. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate de todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, conforme nós podemos ler 1 Timóteo 2, 5 e 6. Embora haja somente um mediador em um sentido definitivo, de uma forma subordinada, várias pessoas no Antigo Testamento exerceram algum tipo de atividade de mediação. Moisés, por exemplo, foi um deles. Ele subiu ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus, enquanto todo o povo esperava na parte inferior do monte. Isso aconteceu porque Israel ficou aterrorizado ao ouvir a voz audível de Deus vinda do monte. Então eles pediram para Moisés ser o mediador e levar-lhes as palavras que Deus dizia a partir de então. Deus aprovou o arranjo que envolvia Moisés a levar suas palavras ao povo. Isso você pode conferir em Deuteronômio, de 5:28 a 33. Mas se há apenas um mediador, tal qual está escrito em 1 Timóteo 2,5, como poderia Moisés possivelmente exercer essa função? Moisés não era um mediador definitivo, mas ele prefigurava a mediação de Cristo, porque no Antigo Testamento nós temos sempre os tipos de Cristo, né? E por Moisés ser pecador, ele não poderia ter sobrevivido à presença de Deus sem perdão, isto é, sem ter um mediador sem pecado em seu nome. Deus então acolheu Moisés em sua presença só porque, de acordo com o plano dele, de Deus,
Cristo deveria vir e fazer expiação por Moisés e por todos do Antigo Testamento. Então a obra de Cristo, ela veio beneficiar não só os que viriam depois, mas todos os que vieram no Antigo Testamento. Isso significa que há apenas uma maneira de salvação em todo o Antigo Testamento, bem como no Novo. Só Cristo pode nos salvar pela sua obra vicária, né? E não há salvação em nenhum outro homem, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, conforme Atos 4:12. Assim, então, a nossa compreensão da unidade da Bíblia aumenta quando se presta atenção aos casos em que Deus traz a salvação e casos também em que um mediador fica entre Deus e o homem. Esses exemplos incluem não apenas os casos em que Deus traz a salvação espiritual, na forma de amizade pessoal, intimidade espiritual e a promessa de vida eterna com Deus. Eles também incluem casos de livramentos externos temporais, tipo a salvação no sentido físico, o que prefigurava a salvação em um sentido espiritual. Essa era a sombra do Velho Testamento para o Novo. Os cristãos, então, eles anseiam, ou nós ansiamos, pela ressurreição do corpo e pela chegada dos novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça, conforme eu citei no início, né? Está em 2 Pedro 3,13. Essa salvação pessoal começa com a renovação do coração, mas no final será abrangente e universal para todos os povos. Ao dar atenção à terra física, prosperidade física, saúde física, antecipa a fisicalidade da prosperidade do crente nos novos céus e na nova terra. E os novos céus e nova terra acontecerá depois do governo milenial de Cristo, quando ele, então, fizer esta redenção, ou seja, pós grande tribulação, que a gente pode ver no livro de Apocalipse. Vocês percebem que no Velho Testamento, a mediação entre Deus e o povo era através dos sacerdotes, e eles faziam sacrifício de animais, né, que traziam o perdão de Deus para o povo. Ao ler a Bíblia, deve-se observar as maneiras como Deus traz sua palavra e sua presença para o povo através de meios que ele estabelece. Todos esses meios, na verdade, realizam uma espécie de papel de mediador, e como há somente um mediador, é claro que todos eles apontam para Cristo. Então, para não alongar, eu quero finalizar agora com 3 versículos que nos explicita e nos explica e deixa claro o que realmente é a Bíblia, né? Então, eu quero dizer assim, Apocalipse 1:3 diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E lá em 2 Timóteo 3,16 diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E para finalizar, lá em Hebreus 4:12 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais constante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, e juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, neste versículo final, mostra que nós somos espírito, alma e corpo, conforme nos ensina Paulo, que é nesta ordem. E nós podemos, então, entender aqui a função
todo o objetivo da Bíblia para a vida da humanidade. E aqui eu quero finalizar dizendo, lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele vive e reina para sempre. Se você gostou, compartilhe, divulgue, passe para outro que possa tirar proveito desta palavra, tá? Deus abençoe e até a próxima.